ele não apenas escutou as promessas e aprendeu acerca delas, não apenas isso, mas ele as aplicou a si mesmo e pela fé fez essas promessas suas próprias promessas, como se fosse pertencente a ele. Então, não é apenas ouvir a promessa, mas acolhê-la, crer nessas promessas, né? E aí o texto escreve, com alegria ele faz isso, com alegria ele faz isso. Então, dessa maneira, irmãos, nós podemos, não é, fazer exatamente a mesma coisa com as promessas feitas em Cristo, literalmente. Mas nós sabemos que nos nossos dias, não é completamente diferente, muito diferente, não é? Veja, quando as promessas misericordiosas de Deus nos são entregues, certo? No ministério da palavra, por meio da palavra, não é? Nós nos contentamos de ouvir, não é? E às vezes até de aprender sobre elas, e até conhecer as promessas, mas não é? Onde nós deveríamos achar, irmãos, a aplicação dessas promessas pela fé ao próprio coração, recebê-las dessa maneira, isso falta. Então, nós ouvimos, nós aprendemos, nós conhecemos, mas não tornamos elas pela fé nossas promessas, né? Nossas promessas. Então, os homens comumente, eles são como viajantes, e você que já teve o privilégio de viajar para algum lugar na sua vida, fora da sua própria cidade natal, e lugares históricos, né, de belezas monumentais, né, você vai ver muitos edifícios, cidades ricas, ilhas, né, e você olha para todas elas e a admira, e você acha aquilo tudo muito bonito, não é? Você até se maravilha com aquilo que você vê, mas você não vai adquirir nenhuma delas para serem sua. Você vê as promessas de Deus como um viajante vê a glória e a beleza das coisas dessa vida. Você contempla, enche os seus olhos daquilo, mas o seu coração não as adquire, a sua alma não toma posse dela pela fé, como a Escritura nos ensina. Então, dessa maneira, irmãos, os homens normalmente lidam com as promessas de Deus. Normalmente eles fazem assim com as promessas de Deus. No ministério da palavra, a palavra é pregada, a palavra é lida, a palavra é anunciada, as promessas são proclamadas, né? Então, o que é que Deus faz? Deus derrama sobre o povo as suas ricas misericórdias e as suas promessas abundantes em Cristo. O homem olha para aquilo, aprova aquilo, gosta delas, acha belíssima, até se emociona com muitas delas, né? Uns têm até o desejo, a vontade de aplicá-las para a sua própria vida, mas a maioria das pessoas, a boa parte das pessoas, não vão receber essas promessas pela fé, nem vão aplicá-las às suas próprias almas, vão apenas admirá-las. Daí o texto tem esse detalhe tão interessante, né? Ele acolheu alegremente as promessas, ele acolheu alegremente as promessas. Nós deveríamos tomar um curso melhor do que nós tomamos normalmente, irmãos. Quando nós ouvirmos as promessas de Deus acerca de Cristo, da obra dele, aquilo que ele conquistou para nós não devemos apenas nos contentar num mero conhecimento dessas promessas, mas trabalhar, esforçar-se para crer nelas e aplicá-las a nós mesmos, às nossas almas e consciências, para que pela fé essas promessas sejam nossas, como foram para Abraão naquele contexto. Daí Abraão não temeu quando foi ordenado tirar a vida do seu filho, tendo Deus feito a promessa que no filho as nações seriam abençoadas, isto é, que em Isaque será chamada a tua descendência.
aqui ele não temeu, porque ele creu nas promessas, confiou abertamente naquilo que Deus havia dito, né? Veja, lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, tem um princípio interessante aqui, 3, verso 14. Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Diz assim o texto: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Assim como aconteceu com Abraão, acontecerá com todo fiel, irmãos. A bênção de Abraão chegará aos gentios através de quem? De Jesus Cristo, para que possamos receber as promessas do Espírito pela fé. As promessas do Espírito pela fé. Outra coisa interessante que nós devemos notar nesse texto ainda, irmãos, é que o Espírito Santo de Deus, né, ele coloca uma promessa particular. Primeiro, ele usa o termo no plural. Ele apegou-se, ele recebeu as promessas alegremente. Então, promessas aí no plural. Mas ele vai fazer menção de uma promessa em particular, que é o que está no verso 18. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. É óbvio que aqui tem muitas implicações, mas uma delas é que uma promessa que por meio dela vem todas as outras. Uma promessa que sem ela eu não tenho nenhuma outra. Então, receber as promessas de Deus significa que eu recebi a Cristo. Recebendo a Cristo, eu sou herdeiro e co-herdeiro. Isto é, tudo aquilo que pertence a Ele é meu, tudo aquilo que Ele conquistou é nosso pela própria fé. Então você olha aqui num texto sagrado, irmãos, e percebe essa promessa bem particularizada, não é? A quem havia sido dito, em Isaque será chamada a tua descendência, não é? E, irmãos, em que lugar é dito que em Isaque será chamada a tua descendência? Em que lugar isso é dito, não é? Onde é tão claro isso? E onde isso se manifesta claramente no seu efeito, o efeito disso onde você vê? Você vai perceber, irmãos, primeiro, que Ismael, o segundo filho, o filho anterior de Abraão, certo? Não era o seu filho e herdeiro, mas Isaque era o filho no qual a promessa ia ser cumprida. Perceba, o nome é muito claro, ele não diz assim, irmãos, no teu filho, ele diz em Isaque, porque ele teve outros filhos, até mesmo antes de Isaque ele teve um filho, Ismael. Ele poderia ter dito no teu filho, aí deixaria isso meio solto, mas ele é muito claro, em Isaque será chamada, né, a tua descendência, nele será chamada a tua própria descendência. Então, a partir dessas palavras, irmãos, nós vamos, primeiramente, explicar alguns pontos importantes. Primeiro, observe aqui como Paulo vai buscar lá do texto de Gênesis 21, verso 2, volte comigo lá, por favor, Gênesis 21, verso 2, ele diz assim: Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. O tempo determinado que Deus lhe falara. Veja, o Senhor visita a Sara como havia dito, e o Senhor cumpriu o que ele havia prometido no verso 1, e ela concebeu e deu à luz. Então, aquilo que quando ele fez a promessa a Abraão e a Sara, certo? Então, seria o filho do casal, não seria o filho anterior. Daí, quando nasce a criança, categoricamente é dito que aquilo que ele havia prometido se cumpriu. Nasceu o filho. Então, Isaque, categoricamente, aqui é o filho da promessa. O texto é muito claro aqui em Hebreus capítulo 11. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar aqui, irmãos, é que Paulo vai buscar lá dessa informação de Gênesis 21, verso 1 e 2, ele vai colecionar essa informação e vai
manifestar o entendimento de como Deus lida com as duas pessoas. Quem são as duas pessoas? Abraão, ou melhor, Isaque e Ismael. Como o Senhor lida com as duas pessoas. Lá no livro de Romanos, no capítulo 9, no verso 7, o apóstolo Paulo diz assim, Romanos 9, 7, diz assim a palavra de Deus. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. A saber aqui, irmãos, que Deus, antes de todas as coisas, escolheu alguns homens para a salvação, na vida, dando-lhes a vida eterna, não é? Para que fosse manifestada a glória da sua graça, e ao mesmo tempo rejeitou outros, os deixando literalmente para revelar a sua justiça e ira sobre eles. Essa doutrina, ela é retirada, ela é buscada, ela é ensinada, não é? Dessa maneira pelo apóstolo Paulo. Paulo vai lá no texto de Gênesis, capítulo 21, o nascimento do primeiro e do segundo filho, a escolha específica de um e não do outro, e aí Paulo vai aqui agora estabelecer uma doutrina em Romanos capítulo 9, e que vai ser aqui também estabelecida pelo próprio narrador, pelo próprio autor da carta aos Hebreus, Essa doutrina, então, ela é buscada do texto sagrado. A doutrina não é tirada da mente de Paulo, ele vai lá no texto do Antigo Testamento e faz exatamente o que se deve ser feito em termos de doutrina, né? Dessa maneira, irmãos, perceba, Deus mostra como ele lida com os homens no tempo. Veja que o seu conselho eterno, a sua vontade eterna, os seus decretos eternos, não é? Nós não conhecíamos, mas ele fez manifestado no tempo determinado. O seu povo que foi salvo por ele, escolhido antes da fundação do mundo. Veja que a prática de Deus, irmãos, em lidar com Isaque e Ismael, nos faz pensar também sobre isso. Perceba, Ismael, irmãos, foi participante das bênçãos temporais, mas ele foi cortado do pacto espiritual, o pacto da graça. Ele recebeu bênçãos temporais, mas não estava dentro do pacto da graça. Isaque é o homem que deve receber o pacto, não é? E, portanto, ele é participante da vida eterna. Perceba, dos dois filhos de Abraão, nesse contexto, um com a concubina, outro com Sara, os dois debaixo da mesma estrutura abraâmica, um é escolhido, o outro é rejeitado. Então, Deus decretou escolher alguns homens para a salvação, e esses são admitidos dentro da aliança. Outros ele decretou rejeitar, e esses são cortados da aliança e da vida eterna. Essas duas pessoas aqui, Isaque e Ismael, são tipos desses dois grupos de pessoas a quem Deus lida, o eleito e o rejeitado, isto é, o salvo e o perdido, o eleito e aquele que não foi eleito pelo próprio Senhor. Isaque aqui representa aqueles que são escolhidos para a salvação, que se tornam verdadeiros membros da igreja de Deus. E Ismael é um tipo daqueles que são rejeitados. Percebe, irmãos, no que diz respeito a esse lidar diferente de Deus com a humanidade, em que ele escolhe alguns e rejeita outros, nós devemos colocar em prática aquilo que Pedro nos ensina na segunda carta. Porque muitas vezes a gente vai descansar no sentimento de que nós somos eleitos. Mas o que é que Pedro instrui a igreja quanto a isso? Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, verso 10, Pedro diz assim, irmãos, o autor Pedro, na segunda carta, capítulo 1, diz: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior
confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Veja a linguagem de Pedro, irmãos. Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. E eleição. Preste atenção nesses pontos aqui, irmãos. Entenda isso. Se todos não foram, todos não foram eleitos para a salvação, mas alguns foram rejeitados. Outra coisa eu posso pensar, nem todos são Isaques, mas alguns são Ismael. Nem todos são Isaque, mas alguns são Ismael. Se nós formos eleitos, escolhidos para a salvação, então, veja só, você não pode imaginar, eu não devo me importar com isso, eu não devo me preocupar com isso. Pedro está dizendo o contrário. Eu devo, na realidade, como ele coloca aqui, com diligência, procurar cada vez mais confirmar a minha eleição. Cada vez mais confirmar a minha eleição. Quando eu vejo que algumas pessoas são rejeitadas e nunca virão ao conhecimento da verdade, irmãos, né? Então nós percebemos que nós devemos ouvir o conselho do apóstolo e com toda diligência ter certeza que nós somos eleitos. Não descansar meramente acreditando que por causa de uma verdade, um ponto ou outro, que eu creio, eu estou seguro, eu preciso ter certeza de que estou em Cristo. Outro elemento que eu queria avaliar com vocês, além desse, irmãos, é que onde é dito assim, não em Ismael, mas em Isaque será chamada a tua descendência, né? Perceba, irmãos, note que o estado da igreja de Deus no mundo, no que diz respeito aos tipos diferentes que vivem dentro dela. Então, perceba, Isaque e Ismael estão dentro da igreja. Ambos estão dentro da igreja, Isaque e Ismael, um é eleito e outro não. Ambos estão debaixo do pacto no sentido geral, mas um é salvo e o outro não. A família de Abraão, irmãos, era a igreja de Deus naqueles dias. E dentro dela, você tem Isaque e Ismael. Embora ambos fossem filhos, mas diante de Deus, o estado deles era bem diferente. Certamente Ismael nasceu na igreja, foi criado na igreja, ensinado e circuncidado, mas entretanto, ele estava fora do pacto à vista de Deus. Ele estava dentro da igreja e não pertencia ao Senhor. Agora, Isaque, irmãos, não apenas nasceu, foi criado na igreja e circuncidado, mas também recebido no pacto. E, consequentemente, ele é diferente de Ismael nesse aspecto, sem dúvida alguma. Ele é o filho de Abraão, em quem Deus continuará o pacto da graça para a vida eterna, a sua posteridade. Assim é a igreja dos nossos dias, irmãos. Dentro da igreja existem dois tipos de pessoas. Aqueles que são batizados, criados na igreja, escutam a palavra, recebem os sacramentos, mas não são salvos. Porque, irmãos, eles não têm a promessa do pacto efetivamente arraigada em seus corações. Outro tipo desses irmãos da igreja são aqueles que, sendo batizados na igreja, escutam a palavra efetivamente e recebem a ceia do Senhor dignamente para a sua salvação,
Porque Deus, irmãos, estabeleceu o pacto em seus corações. Deus revelou o pacto dentro do seu próprio coração. Essa diferença pode ser vista em vários momentos na Escritura, não é? Podemos pegar aqui em Mateus capítulo 13, irmãos, no verso 47 e 50, diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-no para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos, separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ali haverá choro e ranger de dentes. Isso, irmãos, nos mostra aqui na própria linguagem de Paulo, no texto de Romanos, no capítulo 9, que nós acabamos de ler, mas o verso 8, a gente leu o verso 7, né? Veja o verso 8 de Romanos 9, o que diz o texto, por favor. Romanos 9, verso 8 diz assim: isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Eles são como filhos da promessa. Sendo assim, irmãos, né, todos os que vivem na igreja, tá certo? Nem todos os que vivem na igreja pertencem à igreja de Cristo. Não são verdadeiros membros da igreja de Cristo. Não são verdadeiros filhos de Abraão. Isso deveria nos fazer cuidadosos, irmãos, para usar os santos meios, pelos quais nós podemos ser plenamente assegurados de que o pacto da graça pertence a nós. Não basta, irmãos, não basta ficarmos seguros na externalidade do pacto. Não basta. Se eu não estiver em Cristo, se não houver segurança em Cristo, se eu não confiar nele e recebê-lo, tudo isso será usado contra mim. Porque domingo após domingo, Santa Ceia após Santa Ceia, eu estive sentado, recebi o pão e o vinho e não pertencia a Cristo. Nunca me esforcei, isto é, irmãos, nunca fiz uso daquilo que Deus me mandou, os santos meios que Ele determinou. A oração, a palavra, a comunhão dos santos, o culto público, a ceia. Eu nunca fiz uso dessas coisas para que eu tivesse firme. Veja, até quando eu recebo a ceia do Senhor, eu sou chamado a avaliar, a prescrutar a minha própria vida. Imediatamente eu sou chamado a fazer isso, para que eu não faça mecanicamente, como se eu tivesse tudo ok na minha vida, não é? Eu sou lembrado toda vez que eu não dependo de mim, eu dependo de Cristo tão somente. Não basta, irmãos, habitarmos na igreja, não basta ouvirmos a palavra, não basta recebermos os sacramentos, porque a mesma coisa aconteceu com Ismael e ele nunca foi salvo. A menos, irmãos, que nós tenhamos o pacto da graça pertencendo a nós. E a segurança desse pacto, selada em nossa consciência pelo Espírito Santo de Deus. É isso, é interessante, os puritanos, eles pastoralmente, eles tinham esse foco, né? A certeza da salvação, eu precisava buscá-la. Não significa dizer que ter certeza você não é salvo, não é esse o ponto. Eu sou só salvo se eu tiver certeza, não é esse o ponto. Mas para tranquilizar o meu coração, para ter convicção daquilo, eu preciso buscar ter convicção e certeza de que o Senhor é o meu Salvador e que eu dependo dEle
e confio nele todos os dias da minha vida, para essa vida e para toda a eternidade. Considere, irmãos, que quem falou essas palavras, considere quem falou essas palavras, que nós vimos lá em Gênesis 21, né? Agora, no verso 12, volte comigo lá, veja quem anuncia essas palavras. Disse, porém, Deus a Abraão, quem fala é Deus a Abraão. Gênesis 21, 12. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva, atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Aqui o que estava acontecendo? O momento em que Abraão não queria deixar Isaque ir, porque era seu filho, Ismael ir, não queria deixar Ismael ir, porque havia um choque ali entre a concubina e Sara, e imediatamente gerou o mal-estar, e ela foge. E então, Deus chega e determina essas palavras. No verso 11 ele diz, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho, que aí é Ismael. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Por Isaque será chamada a tua descendência. Aqui você tem diante, observe, irmãos, a notável prática de Abraão como sendo uma boa direção para julgarmos aqueles que vivem na igreja. Perceba, submetam-se externamente ao ministério da palavra e aos regimentos da Escritura, submetam-se a ela. Abraão aqui tem 2 filhos, Isaque e Ismael. Ele circuncida ambos, ele instrui ambos. Se você for ver lá em Gênesis 18, 19, ele diz que ele chamou Abraão para instruir os seus filhos, e ele instruiu ambos. Ele julgou ambos, para que estivessem no pacto com Deus, embora eles não tivessem. Mas a diferença quem fez foi Deus, não foi Abraão. É difícil julgar, irmãos, essas coisas. Deus vai fazê-lo, como fez aqui no caso com Isaque, com Ismael, literalmente, deixa ele ir. Deixa ele ir. Abraão, irmãos, não faz isso com base na sua própria cabeça, mente, em espírito, ou própria vontade. Não é ele não expulsa Ismael da igreja. Ele não faz isso. Ele era sua família, mas Deus o ordena a fazê-lo. Então ele deixa ele ir, mas não até o momento, irmãos, em que o Senhor falasse com ele. Em todo o tempo ele guardou e protegeu Ismael dentro da própria igreja, até que chegou o dia do Senhor dizer, deixa ele ir, deixa ele ir. Os julgamentos secretos devem ser deixados a Deus. Nós não podemos julgar as pessoas secretamente, porque eu acho que ela está pensando isso, porque eu acho que o coração dela é assim. Eu não devo julgar as pessoas assim, até que Deus manifeste o contrário. O que eu devo fazer? O meu julgamento deve ser caridoso. Nós devemos lidar com as pessoas como sendo todas elas eleitas de Deus. Essa é a prática, irmãos, é a prática. Paulo escreve aos Coríntios, uma igreja com tantos e graves pecados. No 1 Coríntios 1:2, Paulo diz, chama a igreja de aos santificados, aos santos. A mesma coisa ele fala aos Gálatas. Ele chama todos os eleitos. Por quê, irmãos? Esse é o julgamento de caridade. Embora ele soubesse que no meio deles
Muitos eram profanos, ímpios. E embora ele reprovasse muitos por causa dos seus erros e muitos pecados odiosos, ele vai lidar com eles dessa forma caridosa, até que Deus diga o contrário, até que fique claro a real natureza das pessoas. E aqui nós temos o término dessa sessão, né? E na próxima quarta, se Deus permitir, a gente vai só focar no verso 19. Por que ele fez tudo isso, irmãos? Porque ele considerou que Deus era poderoso para tirá-lo da morte. Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Nós vamos focar nisso na próxima quarta-feira, se o Senhor nos permitir. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor, nós te bendizemos e te adoramos, porque temos recebido do Senhor todo bem, toda bondade, a Tua palavra que nos instrui, nos exorta, que nos convoca ao arrependimento, à reflexão. E nós somos expostos à luz todo dia, para que os nossos pecados sejam manifestados e revelados, para que nós possamos ser santificados e tratados pelo Senhor, para que a nossa segurança esteja em Cristo e em Cristo somente, e que não venhamos a desviar desses princípios tão fundamentais. Ajuda a Tua igreja, santifica o Teu povo, que o Senhor seja gracioso para conosco, em nome de Jesus. Amém.